Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Provérbios, no capítulo de número 31, e vai falar justamente sobre o papel da mãe, sobre o dever da mãe, né? E o tema é Mãe Presente de Deus, né? E eu coloquei como um subtema aqui, Conselhos de uma Mãe, no capítulo de número 31. Amém? Capítulo de número 31, você achou? A sua Bíblia tem Provérbios? No capítulo de número 31, o verso 1 até o verso de número 3. Palavras do rei Lamuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos que destroem os reis. Não é próprio do Lemuel, não é próprio do rei beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Somente até aqui. Senhor, eu quero bendizer teu nome, te agradecer pelos louvores que foram entronizados aqui esta noite, te agradecer, Senhor, pelas beneficências feitas em nossas vidas, te agradecer também, Pai, por esse dia maravilhoso que fez o Senhor sobre nossas vidas. Fala em nossos corações aquilo que está no teu coração, Senhor, para a glória do teu nome, eu oro em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, antes de falar sobre a mãe do rei, eu queria aqui fazer menção de algumas mães que a Bíblia ela menciona. Se nós olharmos ali a história de Ana foi uma mulher que ela tinha um desejo de ser mãe. E por ela ter o desejo de ser mãe, Eucana, seu marido, também tinha uma mulher chamada Penina. E essa dava muitos filhos. E Eucana, ele disse a Ana que ela era uma mulher muito abençoada, que era melhor do que os filhos. Porém, Ana tinha um desejo de mãe. Até que um dia Ana, ela se prostra ali na porta do templo, orando deveras ao Senhor, e o sacerdote Eli, acreditando que ela estava embriagada, mas ela estava cheia da presença de Deus, o desejo no seu coração, e Eli então adverte ela, mas Ana, ela externa o que realmente estava no seu coração, e Eli então libera uma palavra profética na vida daquela mulher, e aquela mulher tem um filho, e ela consagra o seu filho como um sacerdote ao Senhor. E ele vai para a escola de profetas ali, e cresce. Samuel, então, ele tem uma tríplice honra. Foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. E nós olhamos o quadro da história também da igreja, vemos o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, faz menção de duas mulheres, uma era Ana e outra Lloyd, ou Eunice. Essas mulheres, Eunice e Lloyd, essas mulheres eram mulheres também devotas a Deus. Essas mulheres, elas ensinaram, admoestaram seu filho Timóteo na fé. E o que eu quero falar aqui nesta noite, irmãos, é justamente o papel da mulher que é mãe ou que pretende ser mãe. Muitas das vezes nós olhamos o cenário, né, o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Esses dias eu liguei a televisão, eu e minha esposa, fiquei muito triste em ver uma mãe, eu acho que vocês devem ter visto, um jovem, na verdade eram dois jovens, um dos jovens, a mãe ali, ela chora copiosamente, pedindo perdão à sociedade, por o seu filho ter roubado o ônibus. E ela diz o seguinte: é esse o presente que você está me dando no Dia das Mães? É esse o presente? Mas se a gente parar para entender, às vezes a mãe, ela, quando a criança nasce, ela admira tanto a criança, acha tão bonitinha, ela quer apresentar para um, para outro, ela quer mostrar que aquela criança realmente é bonita, mas esquece de um detalhe: ensinar no caminho em que se deve andar. É aqui que eu quero mencionar
quando nós lemos aqui em Provérbios, o que esta mãe fez. Eu separei alguns pontos. Então, essa mãe, a mãe do rei Lemuel, era educadora. Primeira coisa que eu percebo aqui, ela era uma mulher educadora, primorosa. Ela tinha o dever de educar seu filho. Ela tinha esta responsabilidade de educar seu filho no caminho do Senhor. Então, ela investe na vida dos filhos e as vitórias dos filhos refletem esse investimento. Então, quando uma mãe ela investe na vida do filho, a vitória do filho vai refletir o investimento que ela fez. Ela vai agradecer a Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu investi orando ao Senhor, eu investi crendo na Tua provisão, e o Senhor me honrou. O Senhor usou da Tua misericórdia para com meu filho ou minha filha, Senhor. Então, esta mulher é uma educadora por excelência. Nós não podemos transferir uma responsabilidade, eu estou dizendo aqui, né, no caso da mãe, para a escola. Ah, meu filho vai para a escola, lá eles vão ensinar. Esqueça isso. Porque se você observar, está tendo uma inversão de valor muito grande dentro das escolas. Se o pai ou a mãe, ela não estiver atenta às questões que estão sendo ensinadas, tudo que ele aprende aqui na igreja desconstrói-se dentro da escola. Então, ela tem que ser educadora, educar. Falar para a criança o que é certo e o que é errado. Ah, mas ele vai ficar sentidinho. Que fique sentidinho. Mas que você possa exortar, que você possa falar a verdade. A criança precisa aprender o que é verdade. A criança não precisa aprender fantasias. Você quer ver uma coisa, irmãos? Nós passamos a época da Páscoa aí. Às vezes, para a gente agradar nossos filhos, a gente conta até história que é mentirosa, que o coelhinho é da Páscoa. E a gente aprende mentira. Aí a criança cresce. Ah, mas na escola tem tanta coisa. Ele pode até participar de um evento, mas sabendo o que é verdade. Porque se eu não falar o que é verdade, ele vai aprender o que é mentira. Ah, porque está chegando a época do Papai Noel. Meu irmão, não é Papai Noel, é Papai do Céu. E a gente precisa ensinar quem é Jesus, qual é o sacrifício, por que Jesus veio ao mundo. Porque se eu não ensino isso, o meu filho tem uma probabilidade muito grande de aprender o que é errado e construir na sua mente as coisas erradas. Então, esta mulher aqui, ela era educadora, ela investia na vida do filho dela. Investia de que forma? Ensinando, pedagogicamente instruindo este rei, para que ele aprendesse o caminho certo, que era o caminho do Senhor. Aqui ela faz duas declarações muito importantes e eloquentes a seu filho, e depois lhe dá um conselho firme. É aqui, meu irmão, que às vezes a gente precisa dar um conselho firme. Ah, ele vai ficar chateado, ele pode ficar entristecido, mas fale o que se deve falar. Não tente negociar isso, é o teu filho, você foi escolhida para criar, para admoestar, porque às vezes o pai fica tanto tempo no trabalho e não tem esse tempo todo de educar. As mães, na maioria das vezes, elas ficam em casa, ela tem mais tempo de educar os seus filhos, então fale, aconselhe o seu filho, não deixe para que a escola ou a sociedade venha aconselhar, porque às vezes pode ser muito tarde, como no caso dessa mãe que estava chorando copiosamente, pedindo perdão à sociedade pela insanidade que seu filho cometeu. Então fale, converse, chame seu filho, chame sua filha e compartilhe com ele o que você entende que é verdade. Não deixe para que a sociedade venha lhe cobrar. Então essas declarações, primeiro ponto aqui, eu vejo, você, filho, é muito importante para mim. Essa mulher, ela chega ao ponto de dizer a importância que o filho tem para ela. De que forma? Você é um filho do meu ventre. Então ela está dizendo, olha, eu te gerei. A Janaína estava falando aqui, vocês não sabem o que é um sentimento da mãe. Não sei mesmo não. Eu só imagino uma mãe gerando, a barriga crescendo
e daqui a pouco a criança começa a mexer, a alegria que ela sente. Você pode imaginar isso, homem, mas você não sabe o que é isso, mas uma mãe sabe. A diaconisa Regiane chegou a dizer que ela achava bonito andar com barrigão na rua, e a mulher grávida é bonita. A mulher grávida, aquilo é uma ornamentação, é um presente de Deus que ela está carregando, porque nossos filhos são heranças do Senhor. E se você começa a declarar ainda no seu ventre as promessas que Deus tem para a vida dele, você começa a liberar uma palavra profética no seu ventre. Algo extraordinário acontece. E nós precisamos aprender com esta mulher aqui. Ela libera uma palavra: você, filho, é muito importante para mim. Você já chegou ao ponto de dizer, olhando no olho do teu filho ou da tua filha, dizer: você é muito importante para mim. Às vezes nós só dizemos: te amo, olha como eu te amo. Mas o que quer dizer importante? É porque tem uma importância muito grande. É algo que você se preocupa, você só se preocupa com aquilo que é importante. Aquilo que não é importante você não se preocupa. Você perde o sono com aquilo que é importante. Então você precisa liberar essa palavra e dizer: você é muito importante para mim. Aleluias. Você é o filho ou a filha do meu ventre. Eu gerei você. Para ele saber o que você passou nesse período de 9 meses, talvez 7, que algumas mulheres vão gerar antes. Mas mesmo assim gerou. Você gera vida. Você, mãe, você gera vida. E você gera vida em todos os sentidos. É no útero. E você gera vida com a tua palavra abençoadora. Você abençoar a vida do teu filho. Quantas mães, às vezes a criança, ela erra na escola, ela tira uma nota às vezes não agradável, a mãe, ao invés de dizer para a criança: olha, você é muito importante para mim, eu vou te ensinar o que é certo aqui, parar a ter tempo. Não libere palavra de maldição, não diga para o seu filho ou sua filha: você é um burro, não diga isso, porque você acaba amaldiçoando, e essa palavra ela pode entrar no coração da criança, e essa criança ser uma pessoa problemática, uma pessoa com baixa autoestima. Libere uma palavra de bênção, diga para esta criança: você é uma bênção para mim. Apesar de não ter tido uma boa nota na escola, mas quem disse que nós somos todos iguais? E hoje é sabido, porque antigamente, infelizmente as professoras antigamente, elas classificavam as crianças como inteligente e pouco inteligente. Mas hoje nós sabemos que tem crianças com problemas de TDAH, tem crianças com problema de autismo dentro das escolas, e antigamente não. Esse menino parece meio doidinho. Era assim que se falava. Mas hoje nós sabemos, e temos que entender isso, e procurar ajuda para isso. Ela diz: eu gerei você, acompanhei com vívido interesse a sua gestão. Ela acompanhou dia após dia, com interesse, se alimentando adequadamente, se preocupando com a gestação dessa criança. Eu não passei por isso, mas minha mãe passou por isso. Ela me gerou. Agora tu imagine bem, uma mãe gera um filho, cria um filho na expectativa que esse filho seja uma bênção na vida dela, e esse filho começa a fazer tudo errado, como eu fiz. Mas ela não desistiu de mim. Não desista do teu filho, mãe, não desista. Os sonhos do Senhor não morrem. Faça gerar no teu coração os sonhos de Deus. Aleluias. Acompanhou o seu desenvolvimento dia após dia, se preocupando com pré-natal, se preocupando
em ter uma alimentação adequada, se preocupando com a gestação. Ela teve essa preocupação. A mãe faz isso. Sua vida é preciosa para mim. Aí ela libera: eu amo você. Sabe, quantas mães não têm a coragem de dizer para o filho: filho, como eu te amo, como você é importante para mim. Precisamos, irmãos, quebrar barreiras, sabe, precisamos olhar no olho e dizer isso: você é importante para mim, eu te amo. Isso é uma palavra que vai ecoar no coração do filho. Segundo ponto aqui, amados: você, filho, foi consagrado a Deus. Você consagra seu filho a Deus? Você colocou teu filho aos cuidados de Deus? Você fez como Ana, simbolicamente, dizer: Deus, é teu filho. Deus, eu consagro os passos dele, a vida dele ou dela ao Senhor. É isso que nós precisamos aprender com essa mulher. Essa mulher, ela tinha um propósito no seu coração, e ela não negociou nada. Ela simplesmente, com uma mulher visionária, ela entendeu que precisava dedicar a vida do seu filho ao Senhor. E mulheres, mães, façam isso com os vossos filhos. Você é filho dos meus votos. Olha, filho dos meus votos. Ela fez um voto a Deus. Se o Senhor lhe desse um filho, o que ela faria com o filho? E tem muitas mães que fazem voto a Deus e quebram os votos, irmãos. Ah, Deus, eu vou consagrar ele aos teus caminhos. Quando meu filho nascer, eu vou levar para a escola bíblica dominical. Ah, eu estou com soninho, mamãe, não vou hoje não. Aí a mamãe deixa em casa. Ué, tu não fez um voto? Tu não fez um voto? Aí teu filho cresce depois, a tua filha. Aí então, onde eu errei? Onde tu errou? Porque tu não foi suficientemente um pai ou uma mãe que cobrou, que educou, que corrigiu na hora que precisava de corrigir. Sabe, eu ouvia uma frase quando pequeno, né? Porque se a gente olhar o cenário hoje, na psicologia existe uma frase muito corriqueira, que chama-se rei bebê. As crianças hoje estão sentadas no troninho dela e os pais se curvando. A inversão de valores. O pai tem que ser pai. Quando eu falo pai, estou colocando a mãe aqui junto. O filho deve obediência aos pais, mas não ao contrário. O pai ou a mãe, às vezes, sacrifica, trabalha o mês todo, não tem condição, às vezes, de dar um passeio. E o filho: eu quero ir. E faz pirraça, rola para um lado, para o outro. Aí eu falo: ai meu Deus, uma chineladinha na popinha não mata ninguém não. Mata não, filho. Às vezes é necessário lepte, sabe? E é tão bom quando ela dá aquele pulinho: ai! Ai! Esse ai vai evitar o ui de amanhã. Aí você, ainda mais quando estala, lepte, tac, aí a criança: vai fazer de novo? Não. Fica pianinho, né? Pianinho. Por quê, irmãos? Por quê? A minha mãe não tinha essa conversa não. E olha que eu errei pra caramba, mas minha mãe, cara, eu já lascou. Eu já ia já de banda, mirando o portão para correr. O que foi, mãe? Vem aqui. Mãe, fala daí. Vem aqui. Eu falei: pronto. Eu já ia com o pé na frente e outro atrás, já para voltar. E assim, igual caranguejo. Fala. E minha mãe: vem cá, meu filho. Quando ela amansava a voz, eu falei: é hoje. Vem cá. O que eu falei contigo?
Me dava uma amnésia na hora. Eu falei, eu não sei. Mas eu sabia que ela tinha falado. Eu falei contigo que era qual horário para tu chegar em casa? Eu falei, mãe. Aí gente, criança, vocês precisam entender. Criança não é adulto. O bichinho manipulador, rapaz. Ele dá nó cego em pingo d'água. Mãe, a senhora sabe o filho daquele senhor dali? Então, ele me chamou. Você quer enganar sua mãe, mas sua mãe já te conhece. Te conhece. Aí pronto, o caldo entorna. Aí a gente precisa dar uma corrigida de vez em quando, não é isso? Chamar para a responsabilidade, porque senão o negócio sai do trilho. E não é pecado não, irmão. Não é pecado não, pecado é espancar. Então, você dá-lhe uma puxadinha de vez em quando, é bom, para aprender o que é certo e o que é errado. E aqui eu percebo, dediquei a você, a Deus, para que seja um instrumento poderoso na mão do Altíssimo. Olha só, eu dediquei você a Deus, para que você seja um instrumento poderoso na mão do Altíssimo. Aí eu, fazendo uma retrospectiva da minha vida, irmãos, eu olhando lá para trás pelo retrovisor, eu me lembrei do Kleber. A Hélia conhece o Kleber. O Kleber era pequenininho, desse tamanhozinho. Hoje está com 30 e poucos anos já. Pequenininho. Quando eu, depois de um tempo, fora do Rio de Janeiro, que eu voltei, aí o Klebinho chegou para mim, que agora já era um homem, né? Aí falou assim, ô pastor William, tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem, meu filho. E aí, como é que você está? Eu estou bem. Garoto tem uma memória de elefante. Eu sinceramente, eu não me lembrava daquele detalhe não, mas ele foi detalhista. Aí o senhor lembra que uma vez tinha um pastor pregando aqui, eu era pequenininho, o senhor chegou e falou assim, me dá uma Bíblia que eu prego também, doidão. Aí eu falei, caramba rapaz, eu me lembro que tinha um pastor mesmo. Aí ele falou, viu? Deus transformou aquilo numa profecia. Eu falei, meu Deus, irmãos, Deus faz coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Creia, consagre teu filho a Deus. Coloque teus filhos na mão do Senhor. Fala, Deus é teu filho, eu sou apenas tutor dele. Ele é um presente que o Senhor me deu para cuidar. Senhor, é teu, me ajuda. Para Deus não existe impossível, amados. E ela declara, você é filho dos meus votos, tenho grandes sonhos para a sua vida. O que você tem sonhado para a vida dos seus filhos? Colocou isso para Deus? Já falou isso para o Senhor? Ter sonhos. O que você sonha para a vida do seu filho? Aleluia. Ele diz, dediquei a você a Deus, para que seja um instrumento poderoso na mão do Altíssimo. Depois dessa declaração, essa mãe dá um conselho solene a seu filho. E qual era o conselho? Não deis às mulheres a tua força. Filho, cuidado. E uma coisa, irmão, quando o menino começa a ficar igual um franguinho estraga terreiro, já viu? Bigodinho já, quer arrumar uma namoradinha, a mãe, opa, ficar de olho aí, quem é essa mulher que vai chegar aí? Olha, cuidado, eu conheço, dá conselho, não é isso? O que aconteceu com Sansão? Quis brincar com Dalila, aí ó, aí foi lá, Dalila arrancou a força dele. É o que essa mulher fala, não dê às mulheres a tua força, não abra a tua boca, não vá nesses conselhos, porque tem mulher, meu irmão, que eu falo a verdade, tem mulher que ela bota o homem lá em cima, mas tem mulher que ela afunda o sujeito, isso é fato, principalmente mulher que não tem temor a Deus. Então ela dá um conselho para esse rei, para que ele pudesse entender, ser instruído, ser capacitado pelo conselho desta mãe, que ela foi um instrumento na mão de Deus. Nem os teus caminhos as que destroem os reis.
Outras pessoas entram no caminho, às vezes, dos filhos, ou vice-versa, das filhas, que acabam destruindo. Em vez de construir algo, começam a destruir sonhos, projetos. Mas isso acontece, eu nunca fui instruído por minha mãe, então fale ao teu filho, instrua teu filho a respeito disso, como é a vida. A gente, às vezes, acredita que o mundo é tudo colorido. Vai casar com um príncipe, a minha princesa. Aí você acorda e fala, meu Deus, não era isso que eu imaginei. Meu pai, não é isso que eu sonhei. Quando as escovas de dente se misturam, aí você vai ver quem é quem. Aí você fala, meu Deus, eu não sabia que ele fazia isso, e eu não sabia que ela falava isso. E daqui a pouquinho, você começa a ter um sentimento de culpa. Por que eu me casei? Por quê? Sabe por quê? Porque você não foi instruído. Porque se você tivesse sido instruído, você ia pensar 1000 vezes antes de cometer um erro. E às vezes nós cometemos os erros, amados, por falta de conselho e orientação. Mas nossos pais às vezes nos dão até conselho, mas por, sabe, aquele comportamento desafiador, né? Eu vou pagar o preço. Eu aprendi uma coisa nessa vida, eu não converto ninguém. Converto ninguém. Eu não converto a Hélia, se bem que ela já é convertida, mas eu não converteria ela. Se eu tivesse casado com ela e ela estivesse vivendo uma vida secular no mundo, eu ia pagar um preço muito caro, irmãos. Por isso que não é bom ter jugo desigual. Então é preciso caminhar junto, na mesma frequência. Porque se tiver um pensando de um jeito, outro de outro, meu irmão, não vai dar certo. Mas aí vem a orientação dos pais, no caso a mãe, né, que está mais próximo. Falar para o filho, para ele não dar a sua força às mulheres, né, e os seus caminhos aos reis que elas destroem. O poder, a riqueza e o prestígio de um rei atraem muitos relacionamentos ambiciosos. Contextualizando para a vida de um homem, às vezes você consegue um bom trabalho, você consegue comprar um bom carro, ter uma boa casa. Observe se essas pessoas que estão se aproximando de você, realmente, elas querem você ou querem o que você tem. Tem que pensar muito, irmãos, tem que ser sincero mesmo. Essa pessoa gosta de mim ou gosta do que eu tenho? É porque a gente está vivendo num mundo de interesse hoje, é muito grande, um mundo de interesses. E muitos reis perdem a sua honra e abalam seu reino por se entregarem a essas aventuras. Quantas pessoas elas vão se entregar a aventuras? Porque eu já estou 10 anos dentro da igreja, eu não vi nada mudar. As coisas continuam a mesma coisa. Eu acho que Jesus nem volta, mas começa a acreditar nisso. Aí daqui a pouquinho se entregam à sedução, quando vê vão se afastando sorrateiramente, vão se desligando, antes de desligar a última lâmpada, né? Aí ele vai se desligando automaticamente, igual um computador, vai se desligando, quando vê está apagado em todas as áreas, e devemos ter cuidado. Exemplo clássico foi o rei Salomão. Salomão foi um homem inteligente, que pediu a Deus inteligência, mas no final da sua vida, teve 1000 mulheres, às vezes uma já dá um trabalho danado, não dá? Uma mulher dá um trabalho, o cara vai querer 1000, olha gente, a mulher às vezes quer pintar o cabelo, meu Deus, logo hoje estou duro, a mulher quer fazer uma unha, fala misericórdia Jesus, é tudo em cima da outra, mas é bênção. Agora tu imagina se eu tenho 1000, misericórdia. 1000 mulheres. Aí Salomão se perde. Ele se perde e perde também aquilo que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Perde tudo, irmãos.
Então Salomão, ele se perde, ele se envolveu com muitas mulheres e afastou-se do caminho da sabedoria. Por quê? Provavelmente a sua mãe não lhe ensinou o caminho. Uma mãe sábia tempera o afeto com disciplina. Aquilo que eu falei, ela vai dar disciplina também. E criança, como eu falei, criança adora negociar, né? Mamãe, se eu fizer isso, a senhora me dá isso? Não tem negócio não, rapaz. Você está de castigo. Mas se eu cumprir meu castigo direitinho, a senhora depois me deixa eu fazer isso? Não. Castigo é castigo. Depois eu vou pensar se eu devo ou não. Então as crianças começam a tomar força dos pais, quando elas conseguem negociar, porque a criança adora negociar, e elas conseguem fazer isso. Então uma mãe sábia tempera afeto com disciplina, carinho com exortação e doçura com firmeza. É doce, mas é firme. Ela tem o carinho, né? Mas ela exorta no momento que precisa ser exortado. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria. As mães precisam suplicar a Deus: Senhor, me dê sabedoria para poder disciplinar meu filho, ensinar meu filho nos teus caminhos. Porque o mundo aí, meus irmãos, tem um caminho escancarado. A porta que conduz à perdição, ela está aberta, e é fácil de entrar ali. Você não precisa fazer força. Você apenas entrar no curso do mundo, vai embora. Agora, para a salvação, a porta é estreita. Você tem que fazer uma dieta. Eu não estou falando dieta de comida. Você tem que abster muita coisa. Você tem que tirar tudo aquilo que impede a entrada naquela porta. Sabe, hoje eu estava escutando um louvor do Sérgio Lopes. Todos vocês devem conhecer Sérgio Lopes, né? E olha como aquele louvor, sempre que eu ouço aquele louvor, ele fala no meu coração, né? Aquele louvor, ele penetra na minha alma, ele diz para mim o que eu realmente preciso. E nós precisamos única e exclusivamente do Senhor. E ele diz assim: um amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Olha, muita gente pode te deixar, mas Jesus não te deixa, Ele te acolhe. Muita gente pode não acreditar em você, mas Jesus crê em você, Ele investe em você. Vamos ficar de pé, amado?